Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui no estúdio com o Caio e com o Léo. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bem? Nossa, que desânimo. Pois é. Vamos animar? Não sei. Não sabe? O que a gente estava falando no programa passado? Sobre Felicidade. Muito bem. Então, a gente leu um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala que existem pessoas que se dedicam a ficar invejando, né, e cobiçando a vida e a aparente felicidade de outras pessoas. E muitas pessoas focam a felicidade delas nas coisas materiais. Mas a nossa vida nesse planeta, inclusive daquelas pessoas que mostram nas redes sociais e mostram para as outras pessoas uma vida aparentemente feliz, a vida, inclusive dessas pessoas, é cheia de percalços, né? Cheio de problemas, de dificuldades. Por quê? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Muito bem, num planeta de provas e expiações. Então, esse texto mostra para a gente que a nossa felicidade ela é relativa nesse planeta. E a gente estava falando, né, esse texto estava falando, estava ilustrando aquele dizer que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade realmente ela é a dos mundos felizes. E aqui não é um mundo feliz, concordam? É um mundo de provas e expiações. Concordo. Então, indiscutivelmente, nós vamos passar por dificuldades. É muito raro as pessoas que passam por uma encarnação no planeta de provas e expiações e que têm uma vida extremamente feliz. É muito, muito raro isso, certo? Sim. Certo. Tem um outro texto de um espírito chamado Fénelon. Esse texto, ele fala sobre a felicidade também, e esse texto é denominado Os Tormentos Voluntários. Quem vai ler pra gente? Eu. Opa! Um de cada vez. Quem vai ler primeiro? Eu. Caio primeiro? Você lê o próximo, combinado, Léo? Tá. Então, tá bom. Vamos lá, Caio. Lê pra gente o texto 117, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, ela poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-lo nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez todo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar os propósitos, Criar de de propósito. propósitos, tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme. É uma interrogação. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônia. O sucesso dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme,
pobres insensatos, com efeito de que não lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, o que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Muito bem. Lyon. É francês, tá? Ah, é verdade. Lyon. 1850. 60. 1860. Lyon é uma cidade francesa, tá? Então, essa mensagem foi recebida em Lyon em 1860 e ela foi ditada pelo espírito chamado Fénelon. O que vocês entenderam sobre esse texto? Vocês têm algum comentário? Para nada. E outra coisa. Lion. Não, Lyon. Lyon é a cidade que o Allan Kardec nasceu, né? Exatamente. É a Qual cidade. era o nome dele? É o Hippolyte. Hippolyte Rivail Désirá. Agora Agora não me lembro o nome completo. É um nome muito Eu grande. posso fazer um comentário? Claro, Léo, pode. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, e sim nas coisas espirituais. Muito bem. Bela Esse reflexão. texto ele fala assim pra gente, que o homem, ele procura, sem parar, a felicidade, mas, de novo, né? Ele procura a felicidade nas coisas materiais. E a vida que a gente leva aqui, ela é cheia de vicissitudes, né? De dificuldades, de problemas. Então, não são nas coisas materiais que a gente deveria buscar a nossa felicidade, a nossa tranquilidade. Ele fala assim, olha, em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Então, assim, em poucas palavras, o que ele quer dizer? Enquanto o homem fica procurando a felicidade nas coisas materiais, Que é curta. e é uma procura incessante, porque a gente já tinha visto num outro texto, no programa passado, que assim, quando você busca a felicidade nas coisas materiais, então eu vou ser feliz se eu tiver um carro. Aí eu trabalho, consigo comprar aquele carro. Aí a minha felicidade vai durar muito pouco tempo e daqui a pouco eu vou querer uma outra coisa. Então, essa busca incessante da felicidade nas coisas materiais, ela vai ser sempre um ciclo desse jeito, em que você busca uma coisa e por ela ser material, a hora que você conquista aquilo, perde a razão de ser. E você volta a ficar descontente e procurar felicidade em outra coisa material. E ele fala que o ser humano faz ao contrário, né? O que ele deveria fazer é buscar a paz do coração, que seria o único mecanismo em que ele conseguiria uma verdadeira felicidade neste mundo. Ainda que relativa, porque é um planeta de provas e expiações, certo? Mas isso aqui é muito importante. A gente esquece de procurar a paz, não esquece? Sim.
Sim. A gente briga por qualquer coisa. A gente quer sempre ter razão. A gente se indispõe com o outro porque a gente não concorda com o que o outro pensa. Porque a gente quer que prevaleça a nossa opinião sobre a opinião das outras pessoas. Não é? E essas coisas trazem paz para o nosso coração? Não. Não. Não trazem, né? Aliás, viver guerreando com os outros é completamente contrário à paz do coração, né? Então, assim, vocês já viram que as pessoas que gostam de brigar, então elas arrumam razão para brigar, né? Por qualquer coisa. Elas brigam por tudo. Aí ela briga com uma pessoa, briga. Aí, a hora que essa briga acabar, ela vai procurar brigar com outra pessoa. Para ela nada tá bom nunca. Vocês já viram? Vocês já repararam? Sabe, conforme a gente vai crescendo, né, a gente vai ficando mais velho, porque eu já não cresço mais, né? Eu já sou adulta, eu não cresço mais, né? Mas Só na idade. Só na idade. Mas conforme a gente vai ficando mais experiente, vamos dizer assim, a gente começa a reparar nas coisas. Então, a gente começa a prestar atenção nas coisas que as pessoas fazem, nas coisas que as pessoas falam, né? E a gente começa a analisar as coisas que acontecem, né? Como as pessoas se comportam. E então, a gente começa a observar essas coisas. Eu comecei a observar isso na minha vida. Que existem pessoas que gostam de brigar por tudo, que sentem prazer em ficar brigando por tudo. E como essas pessoas acabam sendo mais infelizes, né? Porque parece que nada contenta elas, nada tá bom, nada satisfaz, né? E isso, como eles falam aqui, ele fala aqui nesse texto, não traz a verdadeira felicidade para o homem encarnado no planeta Terra, certo? E aí ele fala de um outro problema que é muito sério, que é a inveja e o ciúme. O que vocês acham da inveja e do ciúme? O que você acha, Léo? A inveja e o ciúme são sentimentos muito ruins que só levam a gente para a imperfeição e só desviam o nosso caminho da perfeição. E que também ninguém quer sentir. Ninguém quer sentir. Mas tem um monte de gente que sente, né? Tem um monte de gente que gostaria de ter a vida que outras pessoas têm. Hoje, com esse negócio de internet, de influencer, né? Virou moda. Peraí, tô falando, só um minutinho. Tá bom. Virou moda esse negócio de ser influencer. Vocês já repararam que esses influencers, eles ficam mostrando a vida deles na internet o tempo todo? Tem influencer, inclusive, que tem programa de televisão em que passa a vida deles, né? E olha só, os outros, as pessoas veem tudo que eles publicam. Então, assim, daqui a pouco a pessoa tá indo no banheiro, ela tá postando que ela tá indo no banheiro, né? A pessoa vai dormir, ela posta que ela tá indo dormir. A pessoa perdeu uma coisa, ela posta que ela perdeu uma coisa. Não assistiu um capítulo da novela ou do programa que gosta, ela posta que não assistiu. E as pessoas que costumam acompanhar essas pessoas ficam assim, achando o máximo ficar acompanhando a vida dos outros, e elas esquecem da vida delas mesmas. Concordam? Porque, você passa o dia inteiro prestando atenção no que os outros fazem. E você, o que você faz? Né? O que você faz de útil se você só fica vendo os outros? E pior ainda, tem gente que gostaria de estar no lugar daquela pessoa, que então sente inveja, muita inveja. Então gostaria de ter as coisas que a pessoa tem, de ter o namorado ou a namorada que a pessoa tem, o marido ou a mulher que a pessoa tem, gostaria de ter a casa que a pessoa tem, o dinheiro, né? E isso
essa atitude também desperta cobiça nas pessoas. E também tem um outro sentimento, como o Léo falou, que é muito ruim, que é o ciúme. O que é ciúme? Ciúme é você... É quase igual inveja. Só que eu acho que você não quer possuir isso. Então, mas a inveja é você querer o que é do outro, não é? Aham. Ou querer ter a vida do outro. O ciúme não é querer possuir, mas o ciúme é... É querer só pra si, não é? Não é pra chorar. Porque não, ele é meu filho. Só eu posso gostar dele, ninguém mais pode gostar dele, né? Então o ciúme é um sentimento que ele demonstra a posse, né? A pessoa acha que só ela pode ter aquilo, só ela pode conseguir aquilo, só ela pode usufruir daquilo, e aí ela entra num ciclo assim que ela acaba afastando as pessoas dela, né? E eles falam aqui, Léo, assim, que esses dois sentimentos, eles são sentimentos de posse. E eles causam uma inquietação muito grande nas pessoas, porque eu não tenho mais tranquilidade de viver, eu não tenho mais despreocupação. Eu vou ficar infernizando, olhando o celular, tomando conta de onde ele vai, o que ele faz, fazendo um monte de pergunta. Vocês acham que isso traz paz pro coração? Claro que não, certo? E aí ele fala assim, olha, que aquelas pessoas que que não são invejosas, que não são ciumentas, elas conseguem evitar um monte de tormento na vida delas. Então, realmente, sentir inveja, sentir ciúme não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa que traz felicidade. Então, ficar almejando ter a vida dos outros ou as coisas materiais que as outras pessoas têm, não vai fazer da gente feliz nunca. Né? A gente tem que procurar realizar os nossos sonhos, mas a gente tem que se preocupar mais com as coisas morais do que com as coisas materiais, certo? Que inclusive a gente vem falando disso há muito tempo. Concordam? Concordo. Leozinho, eu quero fazer uma pergunta antes do Léo ler. Será que Deus se preocupa com tudo, assim, tudinho do que a gente faz? Será que Deus poderia interferir nas nossas vidas a fim de atenuar as provas, para que a gente pudesse ser feliz com mais facilidade? O que vocês acham? Vocês acham que Deus fica preocupado com cada coisinha que a gente faz? Ou ele interfere em tudo? Não. Para que a gente, ou ele poderia interferir em tudo para que a gente fosse feliz com mais facilidade? Ele poderia, mas não interfere. Por quê? Concordo com o Léo. Porque ele deixa a gente ter livre-arbítrio. O processo de evolução na velocidade que a gente quer. Que mais? Só isso? Caia. Não sei, concordo com o Não Léo. sabe? Você concorda com o Léo? Realmente, é isso mesmo, Léo. Porque, assim, embora Deus não caia de uma árvore, uma única folhinha, sem a vontade divina, sem o consentimento divino, o ser humano foi dotado de
não sei se dá para a gente chamar de qualidade, mas é de um poder, vamos dizer assim, que é a liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a tradução é livre escolha mesmo, livre opção. Então, quando Deus deu essa capacidade para a gente de fazer as nossas escolhas, essa capacidade traz como consequência exatamente o que o Léo falou, que cada um vai evoluir conforme as suas escolhas. Concordam? E Deus respeita isso. E aí vem a lei, esse respeitar, e em decorrência desse livre-arbítrio, tem a lei da causa e efeito. Ou seja, se a gente faz escolhas erradas, a nossa evolução vai ser um pouco mais lenta e a nossa felicidade também, né? Atingir uma felicidade maior também vai ser mais devagar, de acordo com as escolhas que a gente faz, certo? Léo, lê pra gente o texto 118, lá do Livro dos Espíritos, por favor. Questão 963. Deus se preocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres vivos que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para sua bondade. Ou seja, Deus se preocupa com a gente, com todo mundo, até com os seres que não são humanos, né? Os animais, mas... Ou até mesmo quem não vive na Terra, né? Os extraterrestres. O menorzinho que seja, isso não é insignificante para Deus. Deus criou tudo, inclusive esses seres muito pequenininhos. Então, ele se preocupa com todos. Mas isso quer dizer que ele interfere? Lê a próxima questão, Léo. Questão 964. Questão 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes. Deus tem as suas leis que regulam todas as nossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa com tudo. Vamos parar aqui um pouquinho, porque depois tem um comentário que o Kardec fez, mas vamos conversar sobre essa resposta aqui. Então, ele diz aqui, Léo, assim, olha, a gente é responsável pelas nossas ações. Não adianta a gente botar a culpa em Deus. Ah, então aconteceu não sei o quê. Ah, Deus que fez isso. É fácil, né, jogar a culpa em Deus. Tudo é culpa de Deus. Tudo foi Deus que fez, seja coisa boa, seja coisa ruim. Não. Deus fez a gente. Agora, as atitudes são nossas e elas têm consequências. Mas o ser humano é engraçado, né? Eu estava conversando hoje no meu serviço sobre isso. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que a gente assumir as escolhas que a gente fez, as consequências das escolhas que a gente fez, né? E aí ele fala aqui, Léo, o seguinte: a punição de Deus, quando a gente fala que Deus vai punir, não é que Deus
é cruel e ele vai lá pegar aquela pessoa que fez alguma coisa de errado e vai falar assim, olha, porque você fez isso, agora vai acontecer aquilo na tua vida. Não é isso. Ele diz aqui que as punições, elas vêm em formas de limites. Então, doenças e o desencarne, às vezes precoce, em razão dos excessos que a gente faz, das escolhas erradas que a gente faz, certo? Então, ele fala assim, olha, as doenças por vezes e a morte são consequências dos excessos. Então, Deus não vai falar assim, ó, você é glutão, você come demais, então eu vou te punir por isso. Não, mas aquela pessoa provavelmente vai ter um problema de saúde em consequência da gula dela, e aí isso vai abreviar o tempo de vida dela. É Deus que está sendo ruim ou é a consequência da escolha da pessoa? É a consequência. Exatamente. Então, Léo, a gente tem mais alguns minutinhos de programa. Eu queria que você lesse o comentário que o Kardec colocou nessa questão. Por favor. Tá. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará repouso na velhice. Se não a se seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo. Muito bem. Então, aqui ele está só dando um exemplo da consequência dos atos, né? Então, o filho pode escolher aquilo, a orientação que ele recebeu, seja dos pais, como dos espíritos que o orientam, ou ele pode não acolher aquilo. E aí ele vai ser feliz ou infeliz, ou vai ter uma vida mais fácil ou mais difícil conforme as escolhas que ele fez. Certo? Certo. Muito bem, gente. Infelizmente, o nosso programa está acabando. Vamos falar um tchau pro pessoal lá de casa? Vamos. Então começa, Caio. Fala tchau pro pessoal. Eu? É. Tá bom. Eu queria agradecer por terem ouvido até aqui. Um beijo, um abraço, uma semana abençoada e tchau. E você, Leozinho, o que você quer falar pro pessoal? Tchau. Espero que tenham gostado do programa. E é isso. Muito bem. Eu também gostaria de me despedir aqui. Deixo um beijo muito grande a todos vocês, agradecendo pela audiência, pela companhia e que a gente possa se reunir na próxima semana em mais um Sementinhas do Amanhã. Que Deus os abençoe, os proteja e até semana que vem. Um beijo no coração.